a mais uma atividade promovida por Nova Acrópole. Como fazemos todos os anos, celebramos o Dia Mundial da Filosofia, elegendo um tema em torno do qual promovemos uma série de atividades para estimular o diálogo e a reflexão. Este ano, estamos destacando a importância do símbolo para o desenvolvimento do ser humano. E nessa palestra específica, eu vou tratar do símbolo como a linguagem da vida. Todos os seres humanos temos um sonho. O sonho de poder comunicarmos uns com os outros numa linguagem em que seja acessível. Ou seja, sonhamos com ter uma única língua, falarmos o mesmo idioma. Chegaram, inclusive, recentemente, a tentar padronizar algumas línguas, ou mesmo a criar uma língua nova, onde pudéssemos falar todos o mesmo idioma. Alguns sonham, inclusive, um pouco mais, pensando que seria conveniente ter a mesma bandeira, às vezes o mesmo programa de governo e assim por diante. Eu, pessoalmente, não acho isso uma vantagem. Eu penso que cada povo ter sua língua, cada povo ter a sua cultura, cada povo ter a sua forma de governo, sua bandeira, é fundamental para preservar a identidade dos povos. O que nós precisamos é uma forma de comunicação. Isso é que nós estamos perdendo. Não é o problema da língua, porque veja bem que também em nossos próprios países, onde falamos, por exemplo, no Brasil, português, a maior parte das vezes não nos entendemos uns com os outros, embora falando a mesma língua. Não compreendemos os nossos pais, os nossos amigos, os nossos irmãos, e, portanto, o problema não está propriamente na língua. E ainda mais, se nós considerarmos sob o ponto de vista de nós mesmos, na maior parte das vezes não nos entendemos também. Sentimos, às vezes, medos que não sabemos por que temos esse medo, sentimos um pouco de angústia, de ansiedade, e não sabemos de onde vem essa angústia, essa ansiedade. Sentimos receios sem fundamentos. Ou seja, não perdemos somente a linguagem de comunicar com o outro, perdemos também a capacidade de comunicar conosco. E o que é pior, perdemos a capacidade de comunicarmos com a natureza. Quando eu digo natureza, eu não digo árvores, pedras, pássaros, animais, não digo só isso. Incluo também o ser humano. Como estamos perdendo a capacidade de comunicarmos uns com os outros, estamos também perdendo a capacidade de comunicarmos com a natureza. E isso, para quem vem acompanhando, por exemplo, esses últimos acontecimentos ecológicos, com esses fóruns internacionais, os índices são cada vez mais alarmantes. Nós perdemos a capacidade de comunicação, perdemos a capacidade de comunicarmos entre países, de comunicarmos uns com os outros, de comunicarmos com nós mesmos e com a natureza. Parece que isso está muito bem refletido na mitologia dos povos. É interessante ver que vários povos têm esse momento, retrata na mitologia esse momento, em que o ser humano deixou de compreender uns aos outros. Ou seja, parece que foi um momento em que começamos a falar uma língua muito diferente um do outro. É comum, por exemplo, na mitologia, nós vermos que o ser humano ele começa a crescer em orgulho, em vaidade, ele começa a ficar prepotente, ele começa a competir com a natureza, ou seja, a competir com os desígnios da natureza, que na mitologia soa como se estivesse competindo com Deus, então recebe um castigo de não poder mais compreender a linguagem um do outro. Significa, não vai compreender mais a linguagem da natureza. E, consequentemente, vai afastar uns dos outros, vai afastar da natureza e vai afastar desses mistérios que estão por trás da natureza, dos mistérios divinos. Então é quando nós temos dentro da nossa mitologia, por exemplo, da mitologia que nós conhecemos, a Torre de Babel, onde cada um começa a falar um idioma e nós não nos entendemos mais. Eu acredito, pessoalmente, que não se trata propriamente
de idiomas diferentes. Eu creio que essa é uma forma simbólica que está expressada na mitologia. Se trata que perdemos a capacidade de comunicação, porque nós sabemos, por exemplo, que quando vamos a um outro país, que não falamos aquele idioma, e que quando encontramos uma pessoa de boa vontade, uma pessoa bondosa que está a fim de comunicar conosco, sempre encontramos uma forma simbólica, através de símbolos, de gestos, e às vezes trocamos até elementos profundos, por exemplo, sentimentos profundos, que podem ser feitos através de um abraço caloroso, sincero, espontâneo, enfim, há muitas formas de comunicação. O que acontece é que às vezes nós temos todas as formas de comunicação e não conseguimos nos comunicarmos. E é isso que é importante para a gente recuperar essa capacidade de comunicar com a natureza, essa capacidade de comunicar com uns aos outros. Porque a natureza revela para a gente, guarda para a gente mistérios muito importantes. A Blavatsky, que foi uma sábia que estudou bastante sobre simbologia dos povos, fala uma coisa muito interessante. Ela diz que quando queimam os livros, que quem perdem não são os sábios, porque os sábios leem na natureza. O que perdem são pessoas como nós, que não temos essa capacidade, que perdemos essa capacidade de ler na natureza. Esses sim são as pessoas que são mais prejudicados quando queimam os nossos livros. E eu gosto de lembrar, como ela falou, que os sábios nunca são prejudicados. Eu gosto de lembrar de uma passagem que tem na vida de Apolônio de Tiana, que foi um sábio que existiu no início da nossa era, na Ásia Menor. Apolônio de Tiana. Tiana é uma cidade que fica hoje na região que está a Turquia. Dizem que ele ia fazer dar um ensinamento, como se fosse uma palestra, não sei se tinha esse título naquele tempo, mas ele ia falar com uma comunidade isolada, que tinha um idioma muito difícil, que ninguém compreendia, e que eles sabiam que Apolônio de Tiana não falava aquele idioma. Então perguntaram para ele como ele ia fazer, já que ele ia estar num local onde as pessoas não falavam o idioma dele. E ele respondeu que dos seres humanos ele conhecia todos os idiomas, inclusive alguns que os seres humanos não falavam mais e outros que não começaram ainda a falar. Portanto, isso nos dá uma ideia de que a forma como ele se comunicava era diferente do que nós estamos imaginando. Não era através de um idioma, era através de uma comunicação em que se lograva, pelo profundo conhecimento que tinha do espírito da alma humana e do espírito da alma dos povos. Bom, vamos então ver o que significa essa linguagem simbólica, que é muito utilizada por nós. Eu creio mesmo que nós utilizamos muito mais símbolos do que propriamente uma linguagem oral. É muito comum, por exemplo, quando nós estamos convivendo com uma pessoa, embora ele nos fale uma coisa, mas pela forma como ele sorri, pela forma como ele gesticula, e nós sabemos que é outra coisa ali que ele quer dizer. Portanto, nós estamos, assim, decodificando símbolos. Então, não é uma coisa tão estranha a comunicação com símbolos. A própria linguagem é um símbolo. Mas o símbolo aqui eu estou representando, está nesse slide, como sendo uma caixa de presente. É evidente que quando nós vemos uma caixa dessa em cima da nossa mesa, quando chegamos em casa, por exemplo, nós sabemos que ela contém algo. Mas, ao mesmo tempo, ela está revelando algo. Ela está mostrando que ela quer se apresentar, ela quer mostrar que tem algo para nos dar. Então, ela oculta alguma coisa e, ao mesmo tempo, ela revela. Eu gosto dessa imagem porque a etimologia da palavra símbolo, que vem do grego balo, significa colocar junto, colocar você em contato com alguma coisa que está guardado, em contato com alguma coisa que eu quero comunicar. Ou seja, sempre quando a gente trata de uma linguagem de comunicação, significa colocar uma coisa em contato com a outra, uma coisa em relação com outra. E o símbolo é uma linguagem de comunicação, é uma linguagem universal de comunicação. Ou seja, se nós aprofundarmos nas linguagens dos símbolos, nós podemos entender perfeitamente uns aos outros mais do que entendemos e às vezes podemos entender pessoas cuja expressão idiomática não seja exatamente igual a nós.
Outra característica importante do símbolo, para que a gente vá tendo uma imagem comum do conceito, é que ele tem 3 elementos que é importante destacar. Porque ele somente é símbolo quando constitui uma linguagem, quando ele comunica. Porque se ele não comunica alguma coisa, ele não é símbolo. Então, para ser um símbolo, é importante considerar que tem que ter 3 elementos fundamentais. Primeiro, uma representação, uma figuração, ou seja, a sua imagem manifestada, a forma como ele se expressa. Depois, um significado, ou seja, o que ele quer com aquela expressão significar, como foi a caixa de presente, aquela expressão significa que tem algo, tem um presente dentro. E depois, ele tem que ter um valor, ou seja, ele tem que transmitir alguma coisa útil, alguma coisa válida. Se ele não transmitir, significa também que não cumpriu a sua função. Portanto, não se trata de uma linguagem. Então, uma representação, um significado e um valor. E daí que vem também a importância da gente entender o símbolo, que ele é a forma como ele comunica algo que tem um valor para o outro. Ou seja, a natureza, sempre quando ela se expressa, ela mostra uma das suas qualidades e, ao mesmo tempo, tem muitas coisas que não conseguiu se expressar naquele símbolo específico, que, portanto, fica contido, fica guardado. Mas que se eu souber interpretar corretamente a forma como ela expressou, eu posso, inclusive, saber o que está guardado, o que está por trás. Assim como uma pessoa, quando fala comigo, ela fala uma palavra que revela um significado, mas muitas vezes eu capto por trás da expressão dessa palavra, no seu gesto, na sua entonação, outros significados que ficaram latentes, não ficaram tão evidentes na expressão. Daí que eu uso essa imagem desse cristal. Quando nós estamos, por exemplo, caminhando por aí, imagina que nós não somos especialistas em pedra, que é o que acontece com a maioria de nós, encontra um cristal, uma pedra. Aquilo para mim é uma pedra, tem um valor quanto muito de peso, ou sei lá, uma beleza relativa, que às vezes não me interessa e eu deixo de lado. Portanto, ela não me comunicou um valor. Naquele momento, então, não houve uma comunicação entre eu e a pedra. Aquela pedra não cumpriu o seu papel de transmitir para mim uma informação do que ela é. Eu não consegui captar. Talvez por ignorância, com certeza. Mas se fosse uma pessoa, por exemplo, que conhece bem da pedra, ele pode olhar e falar, puxa, é um cristal, é um diamante. E se ele entender mais ainda profundamente sobre a pedra, ele pode olhar a pedra e saber que ela tem clivagens, e que se ele bater naqueles pontos de clivagem, ele pode criar uma pérola com valor enorme. Então, evidentemente, essa pessoa vai carregar essa pedra para casa. Por quê? Porque ele conseguiu ver que ela está representando o que ela é, da forma melhor que ela pôde, e ela revelou o seu significado, que ele conseguiu captar, e ela tem um valor enorme para ele. Então, aí ela cumpre exatamente o papel de símbolo. Por que eu destaco esses elementos? Porque se eu capto um símbolo, ou uma representação simbólica, mas eu não vejo o seu valor, então ele não comunicou, porque ele não comunicou o seu valor, eu não sei usufruir desse valor. É muito importante isso, porque a vida ela tenta se relacionar, e quando ela se relaciona, ela troca valores. Quando eu relaciono com uma pessoa, uma coisa que ela tem, eu posso fazer uso dela, eu tenho aquele valor. E uma coisa que eu tenho, ela pode fazer uso, porque houve uma comunicação. Então, portanto, há uma transferência de valores. Agora, se não há valor, então é como se fosse um símbolo que não está cumprindo o seu papel. Mas também pode ser que eu não conheço o símbolo porque eu perco a condição de entender o seu significado. Bom, uma outra forma também que nós podemos, para entender essa ideia, usando um símbolo mais conhecido nosso, um símbolo criado pelo ser humano, porque a pedra é um símbolo criado pela natureza, vamos ver essas duas imagens que nós conhecemos muito, que é a imagem, por exemplo, de Jesus Cristo, que é muito valorizada na tradição do Ocidente. Quando nós olhamos, tem uma figuração, normalmente é esse senhor barbado, sóbrio, às vezes com os braços abertos, às vezes com gesto de bondade, às vezes com gesto de harmonia. Então nós captamos, sabemos que se trata de Jesus Cristo. Então, tem uma figuração, eu consigo compreender do que se trata, e para algumas pessoas tem um valor muito grande. Daí que para essas pessoas é um símbolo muito importante. Então é importante que se no momento de dificuldade essa pessoa
convoca esse símbolo na sua imaginação, ela pode vencer essa dificuldade porque tem uma força extra que vem da capacidade que esse símbolo tem de convocar a vontade dessa pessoa. Então essa pessoa passa a ter uma força muito superior que teria sem esse símbolo. Mas para algumas pessoas, que não, por exemplo, de uma outra cultura, às vezes não conseguem nem compreender o que é, ou seja, não sabe o significado, e às vezes sabe o significado, mas não tem nenhum valor. Por quê? Porque essa imagem para eles não representa nada dos aspectos da bondade, da sabedoria, não tem nenhuma representação simbólica por trás que ele possa tirar proveito dela para efeitos, por exemplo, de psicológico. Bom, uma outra cultura que faz a mesma coisa, que é o Buda, que tem o mesmo significado, se a gente fosse fazer uma análise desse símbolo, por exemplo, sob o ponto de vista psicológico, nós podíamos falar que esses dois símbolos representam a mesma realidade, representam a essência do ser humano, cuja coração essencial dele seria a bondade, a beleza, a justiça, ou seja, esses sonhos da alma humana. E eles representam para a gente esses elementos. Então, se uma pessoa numa cultura do Oriente pega uma imagem de Cristo, não tem nenhum valor para ele, mesmo se ele tentar fazer uso, não vai conseguir. E uma pessoa do Ocidente também vai pegar uma imagem, por exemplo, de Buda, não vai ter nenhum valor para ele. Portanto, é muito importante que os símbolos eles transmitam valor, eles não podem ser somente intelectualizados. Vamos dar um exemplo para ver se eu consigo transmitir essa imagem. A imagem, por exemplo, de Nossa Senhora, ela é uma imagem que tem muitas figurações diferentes, em cada cultura uma figuração. Às vezes é representada com o perfil japonês, às vezes é representada com o perfil africano, às vezes é representada com o perfil um pouco estilizado brasileiro, às vezes europeu, às vezes Europa do Leste, Europa do Oeste. Em cada local você vai encontrar uma Nossa Senhora com uma figuração diferente, mas sempre expressa a mesma coisa. Uma senhora bondosa que está a serviço da vida, a serviço do pai, a serviço do filho. Então ela tem uma força muito grande no inconsciente coletivo das pessoas. E, portanto, quando ela é convocada, ela pode trazer, numa situação complexa, uma ajuda muito grande. Eu me lembro de um caso que me marcou muito, de uma senhora de um caminhão que estava transportando um conjunto de pessoas, naquela época que usava todo mundo usar na carroceria do caminhão, subir na carroceria do caminhão, eles caíram, esse caminhão caiu no Rio São Francisco, que estava cheio. E faleceram todos, morreram quase todos afogados, praticamente todos. Eu me lembro que uma das senhoras que salvou não sabia nadar. Então foi feita uma reportagem, perguntou para ela o que ela fez para poder salvar. Ela falou, peguei com Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, e a fé foi tão grande que eu saí lá do outro lado do rio. Bom, evidentemente que essa senhora, sendo de uma cultura como a nossa, tivesse 2 dias antes tido acesso a uma literatura da cultura, sei lá, indiana, tivesse lido sobre a vida de Buda, ainda que ela tivesse compreendido que a imagem de Buda equivale à imagem de Jesus Cristo na cultura indiana, equivalente à imagem de Jesus Cristo na nossa cultura, e ela tivesse memorizado o nome da mãe de Buda, que chama Maya, e na hora que ela caísse no oceano, ela começasse Maya, 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 ela não ia conseguir convocar a força que ela necessitava. Portanto, os símbolos, eles não só são representações, eles não só possuem um significado, eles também possuem uma força, um poder, que podem ser comunicados. E se eu não capto a força e o poder desse símbolo, significa que esse símbolo não tem valor, ele não serve para mim. Eu insisto nesse ponto porque, como damos aulas de filosofia, às vezes passamos conteúdos, definições muito importantes, que conectam ideias com a vida cotidiana. E as pessoas às vezes até compreendem o conteúdo, mas não compreendem o valor do conteúdo. Então não exercita esse conteúdo, ou seja, não vive esse conteúdo. Então esse conteúdo passa a não ter nenhum valor. Bom, essa outra imagem aqui, o que eu gostaria de mostrar para vocês, é que quando nós perdemos o significado do símbolo, eles não fazem nenhum sentido para nós. Então, o símbolo, assim como todas as coisas, quando nós perdemos o significado ou o seu valor, eles não têm nenhum efeito, eles podem ser descartados, ou seja, eles estão mortos. Provavelmente esse significado, esse valor, vai reaparecer em algum outro momento com uma figura diferente, com
uma caracterização diferente. Mas nesse momento ele praticamente não tem nenhum significado para a gente. Nesse caso aí, eu estou apresentando Hecatl, que é um deus, que simboliza o deus do vento da cultura asteca. É interessante porque essa cultura vivia numa região de muitas tormentas, furacões. Eles tinham que saber lidar com o vento. Eles tinham que saber que quando viesse o vento, eles tinham que manter iniciativa, eles tinham que manter capacidade de reação. Eles não podiam ficar paralisados pelo medo. Então eles tinham uma forma de convocar aquelas forças do vento que pudesse ajudá-los então, a reagir adequadamente, a entrar em relativa harmonia com os ciclos da natureza, com seus ritmos, com seus ventos, com seus sons e assim por diante. Então tinha um significado numa cultura muito, muito importante, mas passa a não ter mais um significado na nossa cultura. Portanto, quando nós perdemos o significado das figurações ou o valor das figurações, deixa de ser uma linguagem. Por quê? Porque não comunica nem significado e nem comunica o valor, nenhum valor para a gente. Uma outra imagem também, para a gente complementando a compreensão sobre a importância dos símbolos, essa imagem que eu peguei da simbologia do Egito, que mostra um ser divino separando o céu da terra. Significa que ao mesmo tempo que ele cria uma diferenciação, porque se o céu junta com a terra, não há uma diferenciação. Não há céu, não há terra. Não há uma manifestação, não há uma expressão. Então aqui nós temos uma expressão, céu em cima, terra embaixo, mas ao mesmo tempo uma comunicação, céu e terra. E quem faz essa comunicação, céu e terra, é exatamente o símbolo. O símbolo é que liga esses dois elementos. O céu, ligado com a terra, manifesta todo esse esplendor de vida que nós conhecemos. Por quê? Porque todas as características do céu se expressam na terra. E a terra não deixa de ser terra e o céu não deixa de ser céu. Assim deveria ser a comunicação entre nós e as pessoas. Eles deveriam continuar sendo eles mesmos, nós mesmos, e havia uma comunicação de tal maneira que haveria uma expressão diferente de vida. Como acontece, por exemplo, com o oxigênio e o hidrogênio. O hidrogênio não deixa de ser hidrogênio e tem suas características como gás. O oxigênio não deixa de ser oxigênio e tem suas características como gás. Mas quando ele se relaciona, ou seja, quando as características de um migram para o outro, as características do outro migram para o segundo, se cria um elemento que não existia antes, que é a água. Que o oxigênio, então, passa a ter a capacidade de, sendo um gás, também é um líquido. E o oxigênio passa a ter a capacidade de, além de ser um gás, também de ser um líquido. Ou seja, participa de uma outra característica da vida que não participaria se continuasse ficando separado, sem comunicação. Daí que o símbolo, ele separa para manter as individualidades das coisas, mas ao mesmo tempo ele reúne para poder dar a vida cada vez mais colorida, cada vez mais esplendor. Daí a importância também da comunicação entre os seres humanos, porque eu sozinho posso ter uma experiência muito interessante de vida, mas num grupo eu tenho uma experiência que eu não poderia ter sozinho. Por exemplo, eu não poderia participar dos prazeres de uma partida de futebol se eu tivesse só. Não teria como eu compor uma equipe sozinho. Então não desfrutaria de muito dos mistérios que a vida revela naquele momento de convivência. Um outro símbolo muito bonito, que eu gosto de usar muito, para mostrar essa ligação entre o céu e a terra, porque é um símbolo natural, ou seja, eu mostrei um símbolo criado pelo ser humano, agora eu estou mostrando um símbolo criado pela própria natureza, a árvore, que a gente chama árvore da vida. É interessante porque a árvore também tem esse sentido vertical, onde as raízes estão profundamente na terra e os seus frutos, os seus galhos estão abertos no céu, significa no espaço aberto. Então ela está unindo céu com terra. E o que é mais interessante é que ela capta o ser do nosso sistema, ou seja, ela capta a essência do nosso sistema, ela capta a luz solar. E ela, através dessa luz solar, agora ela vai no mais profundo da terra, pega os minerais, sobre essa luz, unindo o céu, o mais elevado do céu, com o mais profundo da terra, e cria uma coisa maravilhosa, que às vezes nós vemos, flores, frutos, da união do céu com a terra. Revela algo que não existia antes. Bom, esse é o poder do símbolo.
Pegar o céu, juntar com a terra e dar nascimento a coisas esplendorosas. Ou seja, um ser humano une com o coração do outro ser humano e dá nascimento às coisas esplendorosas também. Então é um símbolo também de verticalização de céu e terra. E aqui eu vou analisar com um pouco mais de detalhe para mostrar um elemento, uma característica interessante dos símbolos, é mostrar que os símbolos eles têm várias chaves de interpretação. Por quê? Porque tem vários graus de profundidade, ou vários graus de extensão. E que nós deveríamos, quando analisar um símbolo, tentar ir o mais profundo possível, para poder conectar o pequeno com o grande, ou o grande com o pequeno, que eu falarei depois. Eu tomei como exemplo um elemento muito conhecido por nós, que é uma célula do corpo humano, também pode ser uma célula de qualquer animal, em que ela tem as suas características, as suas figurações, a sua membrana, o seu núcleo, o seu nucleolo e assim por diante, os seus componentes, em que nós conhecemos já há algum tempo. Às vezes não conhecemos muito profundamente o que fazem, não conhecemos ainda, não sabemos ainda desvelar um pouco os seus mistérios. Já desvelamos muito, conhecemos muito os mistérios da célula, mas ainda há muitas coisas para desvelar, para interpretar esse símbolo. Então vamos analisar esse símbolo para ver a riqueza que é um símbolo desse. Se eu analisasse esse símbolo somente sob o ponto de vista fisiológico, da fisiologia do organismo humano, eu poderia dizer que é uma pequena parte do organismo humano e que se alimenta pelo próprio organismo, mas ao mesmo tempo, quando ela faz os seus processos, ela devolve alguma coisa para o organismo, portanto ela comunica com o organismo. Como toda comunicação, e como nós estamos falando, como toda comunicação completa, ela tem uma figuração, ela tem, digamos assim, ela pode ser vista, ela pode ser representada, ela pode ser compreendida e ela troca valores. Então ela dá alguma coisa para o organismo dá alguma coisa para ela. E isso, milhões de células compõem o organismo. Então eu estaria dando uma interpretação bem simples para o símbolo, considerando somente sua chave fisiológica. Mas eu poderia ir além disso, se eu mergulhasse mais nesse símbolo, por exemplo, entrasse nas características do seu DNA, eu poderia dizer que essa célula, ela não só troca valores com o corpo, mas ela armazena em si, ela contém em si todos os mistérios do próprio corpo. Ela sintetiza o corpo, ao ponto de que eu poderia, inclusive, saber toda a evolução do ser humano, porque como ela sintetiza o corpo, e o corpo é a síntese de um processo evolutivo, que segundo a ciência atual vem lá do animal, das plantas e assim por diante, a gente vem evoluindo e chega até o ser humano, segundo essa concepção atual, então eu posso falar que ela então sintetiza toda a evolução humana num ponto. Se nesse sentido, então, eu poderia falar, como aliás fazem atualmente, que através de decodificar o que a célula quer transmitir, ou seja, o que ela contém em si, que ela pode nos dar, inclusive, possibilidade da gente fazer uma análise da onde é que veio o ser humano que habita na América, e se ele tem uma origem na África, se ele tem uma origem na América do Norte, assim por diante, verificando como essa genética foi sendo transmitida de povos para povos. Então eu estaria aí olhando uma célula, fazendo um estudo de antropogênese, ou seja, da evolução do ser humano. Se considerarmos que o ser humano ele é um ser da Terra e que ele assimila toda a cultura da Terra e que, portanto, ele conhece um pouco os mistérios da Terra, e se eu analisar sobre esse ponto de vista também, eu posso falar que eu posso desvendar um pouco os mistérios do sistema solar, já que a Terra faz parte do sistema solar. Então a célula estaria abrindo a possibilidade de fazer uma cosmogênese. E se eu quisesse fazer uma análise de característica psicológica, eu poderia falar que quando eu estou emocionalmente mal, eu posso afetar a célula e a célula pode sofrer determinadas mudanças que eu poderia ver, inclusive, as características psicológicas das pessoas através da célula. Então eu estaria fazendo uma análise psicológica da célula, ou seja, uma chave psicológica do símbolo. Daí que o símbolo, então, ele pode nos colocar no momento presente, revelando todo o passado, no momento presente mostrando todo o futuro, e às vezes mistérios que nós desconhecemos num único ponto. Ou seja, cada coisa natural que nós encontramos, nós vamos poder penetrar profundamente e desvelar mistérios muito profundos da vida.
por curiosidade, eu encontrei essa frase de Marco Aurélio, quis trazer para vocês, porque foi um imperador romano, que eu creio que boa parte de vocês devem saber sobre a vida dele, uma pessoa boníssima, e que por tanta bondade e tanta sabedoria, ele diz essa frase que sintetiza tudo que eu acabei de falar. Ele diz assim: quem viu o presente, ou seja, quem está plenamente no presente, observando ele profundamente, e não fugindo em relação ao presente, não alienados do presente, dos símbolos da vida, tudo viu, a saber quantas coisas surgiram desde a eternidade e quantas coisas permanecerão até o infinito, porque tudo tem uma mesma origem e um mesmo aspecto. Ou seja, se conseguíssemos decodificar corretamente o que a vida quer nos dizer, nós teríamos informação suficiente para ter uma vida muito em harmonia uns com os outros, conosco e com a natureza. Eu até aqui mostrei com a célula, eu quis mostrar que como pequeno, através das pequenas coisas, nós podemos chegar ao grande. Ou seja, através de uma célula, eu poder tentar desvelar os mistérios do universo. E como eu poderia também usar o símbolo para o caminho inverso, através das ideias, que na verdade são as mesmas, as leis, as ideias, as leis, que regem o universo, que também rege a Terra e rege o ser humano, como através dessas leis eu posso chegar na parte. Ou seja, eu posso tanto subir da parte até compreender profundamente o universo, usando o símbolo de baixo para cima, como o símbolo também serve de cima para baixo. Até, sei lá, 300 anos atrás, nós olhávamos uma pedra, pegava na pedra, como esse copo, né, é frio, então não tem energia, você não é um ser vivo. Pois com o passar do tempo, à medida que fomos sendo capazes de ver que quando eu pego um copo ele resiste, então ele tem uma força, se ele tem uma força ele tem uma energia, então que energia é essa? Vamos penetrar para ver, aí a gente chega até a estrutura atômica do copo e percebe que tem uma energia descomunal. Bom, e aí vem essa capacidade que nós temos, por exemplo, por isso que surge essa possibilidade de compreender, se representar isso de uma forma simbólica, através de uma equação matemática, e saber, inclusive, calcular qual é a energia disponível num copo como este, ou numa pequena pedra. Isso quem fez essa fórmula, é uma fórmula conhecida, né? Como todos vocês sabem, a fórmula de Einstein, e estudando um pouco sobre a vida de Einstein, é curioso porque ele fala que ele pensava e não conseguia ver com clareza os mistérios da vida. Aí ele parava de pensar e às vezes via, como às vezes estava fazendo a barba de forma tranquila e tinha uma ideia. Não sabia expressar aquela ideia, não sabia racionalizar a ideia, mas ele sabia que tinha visto algo importante. Por exemplo, ele intuiu que existe uma relação entre velocidade e tempo, e que essa relação é fundamental para explicar, por exemplo, determinadas características da vida, da matéria. Então ele cria a equação da energia a partir dessa visão, depois, evidentemente, de uma série de racionalização, de tentar explicar através de uma equação sintética essa realidade. Então essa equação se torna uma coisa maravilhosa, porque nos dá uma possibilidade de compreender profundamente determinadas características que estavam ocultas para a gente. Então é um símbolo que liga uma ideia a uma realidade concreta, tão poderosa que a partir disso é que foi construída, inclusive, essa possibilidade de explorar essa energia que nós fazemos em usinas, mas também, como a gente não anda muito bem, andamos também explorando essa energia para criar grandes explosões destrutivas, como foi o caso, por exemplo, da bomba atômica. Então, aqui nós temos um exemplo de como uma ideia pode manifestar através de uma equação matemática. Mas nós poderíamos falar que essa mesma ideia, se não fosse captada por um cientista, talvez ela não tivesse sido transformada, representada e revelado um aspecto típico da matéria, que é a força. Então, no caso de um cientista, ele transformou essa ideia num símbolo que mostra as características da força que está por trás dessa ideia. Mas, por exemplo, essa mesma ideia provavelmente tivesse sido captada por uma pessoa como Beethoven, ele teria transformado num som.
numa música maravilhosa, que revelasse em termos de harmonia a beleza da vida. Porque também sabemos como os atos movimento eles geram sons, e que a pedra também tem um som, o universo também tem um som, e assim por diante. E se fosse, por exemplo, captado por uma pessoa mística, por uma pessoa bondosa, ele ia traduzir uma forma de comportamento. Como eu posso, através dessa ideia, agora beneficiar outras pessoas? Então ele ia ter uma forma de comportamento que não ia somente entender a lei da vida para poder manipular a matéria para determinadas possibilidades, nem as notas musicais para poder gerar harmonia. Ele ia direcionar as pessoas para que elas ficassem mais harmoniosas entre si. E se fosse uma pessoa, por exemplo, que quisesse entender profundamente a psique humana, poderia transformar também nos símbolos típicos que os seres humanos criam, como, por exemplo, são as mandalas, que foi muito explorados por Jung. Então, nós temos agora esse caminho do símbolo, esse caminho que leva a conexão, a compreensão entre a matéria e a ideia, e depois entre a ideia e a matéria. Ou seja, ele é algo que comunica o céu com a terra com o céu e o céu com a terra. Só que são símbolos complexos, como vocês podem ver. Inclusive, Leonardo da Vinci, né, quando ele entendia uma ideia, como ele era muito genial, né, ele sintetizava muito tudo isso aí que nós estamos vendo, tanto a matemática como a música, como a arte, como as relações humanas, ele falava que se você capta uma ideia e não sabe traduzir ela, não sabe expressá-la, através de uma máquina que funciona, que seja útil para os demais, de uma obra de arte que traz harmonia para as pessoas, ou de uma mudança de comportamento que gera uma relação mais profunda com as pessoas e com a maior quantidade possível de pessoas, então você não captou corretamente ainda a ideia, não captou ela em todos os seus esplendores. Portanto, uma ideia, ela se veste de várias representações diferentes, de vários símbolos diferentes. Cada símbolo desse revela um aspecto dela, mas o outro aspecto fica oculto. Quem sabe um dia a gente consegue um símbolo que revele toda a beleza do universo sem ocultar nada. Isso é o que busca todo ser humano, que a gente chama a busca da verdade. Ou seja, o símbolo que sintetiza toda a realidade do universo. Que a ciência às vezes busca a lei que sintetiza todas as leis, que unifica todas as outras, e ela ainda busca. Ou seja, um símbolo matemático que representa todos os símbolos matemáticos, a lei universal. Todos sonhamos com isso, com essa unidade. Quando sonhamos com unidade, estamos sonhando com Deus ou com o Espírito, com aquilo que está fora da matéria, que não está dentro da dualidade. Como são complexos os símbolos, aí Mário Rosso de Luna, ele tem uma frase que eu gosto muito, é um espanhol, que um símbolo é uma abstração sintética que nada diz ao profano, ou seja, uma pessoa que não sabe interpretá-lo, mas tudo revela aos sábios. Então, o que nos cabe? Voltar a recuperar um pouco a capacidade que nós temos, natural, de interpretar os símbolos e ver o que a natureza quer nos contar, o que ela quer nos falar com as suas expressões. Como é complexo os símbolos e como nós perdemos essa linguagem, porque pensamos demais em nós mesmos, no nosso orgulho, na nossa prepotência, de achar que sabemos tudo, ou de achar que sabemos demais, sendo que desconhecemos quase tudo da vida, de achar que somos o único e os melhores, ou seja, dominado pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência. Começamos a desafiar as forças da natureza, fazendo uso delas de acordo com a nossa conveniência. Começamos a desafiar uns aos outros, e aí estamos criando quebrando esse ciclo de ideias, símbolos e expressões. Pessoas com conteúdos profundos dentro de si, que poderiam me complementar plenamente, eu mantenho isolados. E vamos ficando isolados dentro do universo, desconectados. Numa natureza onde tudo está conectado. As árvores estão conectadas com os pássaros
são fundamentais para as árvores são fundamentais para a terra é fundamental para as árvores e assim por diante. Tudo se renovando, tudo se comunicando, tudo interligado. E o ser humano cada vez mais desconectado. Parece que nessa mito dessa condenação do ser humano, que como a partir do momento que você, com a sua prepotência, se afasta das leis naturais, se afasta da natureza, se afasta de si mesmo como ser da natureza, então começa então agora a criar essas distorções. E nós nos tornamos então pessoas de má sorte. Temos a sensação que está tudo contra nós. As pessoas não me entendem. Eu falo claramente, mas as pessoas não me entendem. Eu faço tudo corretamente, mas as coisas não dão certo por causa do governo, por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa da chuva, por causa do tempo. Ou seja, a impressão que temos é que estamos soltos e que nas nossas certezas estamos precisamente corretos, mas que nada que fazemos dá certo. Ou seja, não conseguimos comunicar aquilo que temos e nem as pessoas conseguem comunicar aquilo que têm para nós. Então, há uma desconexão, como se houvesse um caos, uma dissolução, porque perdemos a linguagem de comunicação. E esse elemento é que nós temos visto hoje, que estamos perdendo a capacidade de compreender, às vezes, uns aos outros, apesar de falarmos a mesma língua, apesar de termos, às vezes, a mesma intenção. Todos nós queremos, por exemplo, que haja paz entre as pessoas. Todos nós queremos que haja harmonia, todos nós queremos que não haja fome, que não haja miséria. E todos nós temos convicção que sabemos qual é a resposta. Embora a gente tenha essas concepções, na maior parte das vezes nós não estamos bem. Estamos angustiados, estamos com medo, estamos aflitos, às vezes estamos com a vida econômica desequilibrada, às vezes estamos com a vida afetiva desequilibrada. Então dá essa sensação de que eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Ou seja, dá essa sensação de que tem algo contra mim. Então a gente acaba transmitindo a culpa dessa falta de compreensão da vida, da natureza, para o outro. Então o outro é do mal e eu sou do bem. Se todo mundo pensasse como a mim, daí a única bandeira, uma única língua, falasse o meu idioma, usasse a minha bandeira, tivesse a mesma capacidade de interpretar a vida que eu tenho, daria tudo certo. O que a gente sabe que não é uma realidade. E que é muito importante o diálogo, é muito importante as diferenças, porque a natureza não tem absolutamente nada igual uns aos outros. Se a gente pegasse uma flor e analisasse com uma outra flor da mesma árvore, veríamos que são flores diferentes. Tem o mesmo formato, tem um pouco, mas são distintas. Assim como são distintas as impressões digitais do ser humano. Não tem nenhuma impressão digital semelhante à outra. Mas como a vida consegue harmonizar as diferenças? Porque mantém relacionados. Então nós temos que conquistar novamente essa linguagem de relação. Ou seja, temos que voltar novamente a conquistar essa capacidade de fazer uso da linguagem do símbolo. Porque senão corremos o risco de considerar que o errado é o outro e montarmos tribos. Há tribos do que pensa como a mim e as tribos do que pensa diferente de mim. E isso é muito perigoso para o futuro da humanidade, porque isso pode gerar conflitos e pode gerar destruições e que todos nós teremos que passar por momentos muito difíceis se continuarmos dessa forma. Né? Por isso que é muito importante, então, nós voltarmos a estabelecer uma harmonia básica com a vida, a saber que quando uma pessoa vem nos dar um conselho, ainda que são naquilo que eu gostaria de ouvir, ele quer dizer alguma coisa. Eu tenho que voltar a saber que quando eu tenho um pouquinho de angústia, de ansiedade, a natureza quer me dizer alguma coisa, ela quer me falar alguma coisa. E se eu não tomar uma decisão e mudar um ponto de vista, mudar uma forma de sentir, mudar uma forma de pensar, essa angústia e ansiedade pode ir ganhando conotações e me levar a um desequilíbrio psicológico. De tal maneira que às vezes eu pode estar dentro da minha própria casa, sem nenhum elemento aparentemente em relação comigo, e eu sentir medo, pânico, angústia, ansiedade, e ficar totalmente paralisado, sem nenhum elemento de tensão externa provocando esse elemento, ou seja, sem nenhum culpado. Eu mesmo provocando todos esses estados. Nós podemos nos perder dentro. Portanto, temos que voltar novamente a acreditar
que a natureza está nos contando, que a natureza é justa, é bondosa, que ela quer nos falar, ela quer nos fazer felizes, ela quer nos fazer realizados. E, portanto, temos que saber entender a sua linguagem, que às vezes ela nos manda uma pessoa difícil para a relação. Não que ela quer nos fazer mal, é que ela quer mostrar que essa pessoa, embora seja difícil de relação, ela traz elementos fundamentais para a minha vida psicológica, para o meu crescimento, e que se eu me relacionar com ela, eu vou crescer e vou dar para essa pessoa também elementos importantes para o crescimento dela. E que quando eu sinto uma indisposição, quando eu sinto um problema, que esse problema quer me dizer alguma coisa. A natureza não está me mandando um castigo, a natureza está me mandando uma oportunidade. Então eu tenho que saber perguntar para a natureza. Poucas perguntas, porque senão viram tão resposta que você não sabe relativa a qual pergunta que você fez. Faça uma pergunta bem profunda e comece a interpretar o que a vida vem te trazer. Às vezes virá através do latido de um cão, às vezes através do choro de uma criança, às vezes através de um conselho de um amigo, às vezes através de uma exigência do seu chefe e assim por diante. Virá, de alguma forma, a resposta. E nós podemos, então, aí entender um pouco mais profundamente a nós mesmos e a vida. Porque, caso contrário, se nós não entendemos a nós mesmos e a vida, e se os seres humanos, dentro dele mesmo, e nas suas relações mais íntimas, está confuso, essa confusão ela pode generalizar em toda a sociedade. E nós temos uma sociedade muito confusa. O momento atual já nos preocupa muito. Vocês podem ver que hoje nós estamos vivendo, por exemplo, um conflito, por exemplo, entre a União Soviética e a Ucrânia, em que não há uma forma de comunicação. A forma de comunicação é o medo. Ou seja, ou você faz tal coisa, ou eu solto uma bomba mais poderosa aí. Ou você faz tal coisa, ou eu vou pegar uma arma mais poderosa. Então as relações estão sendo criadas em função do medo, não em função do amor. Um não está tentando compreender o outro, um está tentando amedrontar o outro de acordo com aquele ponto de vista, para firmar aquele ponto de vista que cada um considera que é certo. Ao envolvermos nesses conflitos, o que estamos fazendo? As nações voltaram agora a ver a importância de se armar mais ainda. Por quê? Porque pode surgir conflitos no futuro e que nós temos que estar... Uma parte tem que estar mais armada do que a outra. Ou seja, não se busca uma relação de coração com o ser humano. Se busca uma relação de medo. Os países estão independentes um do outro, não porque... há um valor de que cada um seja o que é, e cada um sendo o que é, beneficia o outro. Graças às diferenças dos países, podemos trocar informações culturais, bens, insumos, que um país não pode ter tudo, o outro tem, poderia ser perfeitamente trocado e complementado. Dependemos um do outro, assim como a árvore depende dos pássaros e os pássaros dependem da árvore. Não, nós achamos que se firmasse somente no meu país e os outros fossem simplesmente para eu utilizar, e para isso, então, eu tenho que me proteger, e eu protejo através do quê? Causando medo a eles. Então, as relações não são de amores, são de temores. É como se fossem os animais, né, que quando se encontram duas tribos diferentes, duas manadas de animais diferentes, eles se ameaçam, se rosnam um por outro, se agridem uns aos outros. É uma relação de força, não de harmonia, de troca, de inteligência, de símbolos que comunicam e entendem um ou outro e comunicam de tal maneira que todos se beneficiam. Nós estamos plantando um mundo de conflitos, de tensões, onde essas tensões estão sendo harmonizadas pela quantidade de bombas que cada um armazena, pelo medo. Só que nós estamos vendo que cada vez, assim como os indivíduos perto de nós cada vez se desequilibra psicologicamente, uma quantidade de indivíduo muito grande desequilibrada também ocupando o poder, que de vez em quando a gente vê algumas coisas do mundo que nós percebemos que é tipicamente de pessoas desequilibradas, essas pessoas desequilibradas dirigindo o país que estão em cima de bombas atômicas. Bastaria uma meia dúzia dessa para que o mundo mudasse todas as suas características. Imagina o que aconteceria no mundo hoje se houvesse uma guerra usando as armas que nós possuímos. Como Einstein falou muito bem, num momento da sua vida, de que quando perguntaram para ele como seria a Terceira Guerra Mundial, ele falou, a terceira eu não sei como vai ser. A quarta vai ser com pau e pedra. Vocês imaginam o que aconteceria com a nossa economia, com a nossa sociedade, se uma guerra explodisse? Bastou vírus,
que cumpriram a lei da vida. Crescer e multiplicar. Vírus, que não tem complexo de inferioridade, porque são pequenininhos. Ele cresceu e multiplicou e parou toda a sociedade racionalizada do nosso mundo atual. Olha a fragilidade com a qual nós nos encontramos. Ou seja, pequenos vírus, simples, da vida, que perante o poder nosso, do nosso tamanho, é insignificante. Perante as nossas bombas, são insignificantes. Eles conseguem parar toda a nossa sociedade. Imagina um desconcerto nuclear. Isso que nós estamos plantando. Porque não estamos mais entendendo uns aos outros. Não entendemos o coração do outro. Não entendemos o que podemos fazer. Por isso que eu gosto dessa frase, pelos seus frutos os reconhecereis. E quando a gente vê quais são os frutos que nós estamos gerando na sociedade, nós temos que chegar à conclusão que os símbolos que nós estamos produzindo estão mostrando características muito negativas dentro de nós que estão sendo manifestadas, que estão sendo expressas. E nós temos que encontrar símbolos que manifestam o melhor de nós mesmos. Nós temos que voltar a encontrar esse símbolo, que as nossas expressões sejam a fotografia do nosso coração, que as nossas expressões sejam a fotografia daquilo que é a essência da vida. E como a essência da vida normalmente está relacionada com a bondade, com a beleza, com a justiça, que é o sonho de cada um de nós, nós temos que ter uma expressão em que essa nossa expressão revele bondade, beleza e justiça. Em cada gesto, em cada palavra, em cada objeto. Einstein falou uma coisa que eu considero também muito bonito na vida dele. Ele falou que toda a criatividade dele vinha daquilo que ele era e que ele nunca tinha aberto mão da beleza, da bondade e da justiça. Por isso era o ser que ele era, por isso podia ver as coisas que ele via. Então, aonde está o mistério da vida? Está no seu coração, na sua essência, que está tentando se revelar através de nós. Mas nós não estamos entendendo a sua mensagem, nós não estamos entendendo o seu símbolo. Embora ela está mostrando claramente que tem alguma coisa errada, nós não queremos nos reposicionar. Portanto, o que eu gostaria de deixar como mensagem dessa palestra é que voltemos novamente a ver que dentro de nós existe muita coisa bonita a ser revelada. E que nós podemos, então, ter uma expressão, uma forma de ser, uma conduta que faça com que nos nossos gestos, nas nossas palavras, em tudo que nós geramos em torno de nós, seja a fotografia disso que intimamente sou. Que seja um pouquinho de bondade, um pouquinho de beleza e um pouquinho de justiça em cada um dos nossos símbolos, em cada um dos nossos gestos, em cada uma de nossas palavras. Muito obrigado a todos, uma boa reflexão para todos sobre os símbolos nesse Dia Internacional da Filosofia, que Nova Acrópole sempre transforma na Semana da Filosofia. Obrigado.